Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Casa Talk, um lugar onde a gente fala de arquitetura, de design, de uma narrativa tentando entender sobre esse mercado, os movimentos, uma leitura sobre o mercado nacional, onde a gente está aqui na L-Série Design, imersos no design brasileiro. Hoje a gente traz aqui 2 arquitetas, um time totalmente feminino hoje. Eu recebo aqui a MS Arquitetas, Samantha Campos e Maria Elise Luz, e a nossa curadora da LCL Design, Flávia Lolli. Sejam bem-vindas. É um Obrigada. prazer estar aqui. Gente, nós estamos começando todos os episódios do Casa Talk dessa temporada com o assunto âncora, que é o que nos trouxe até aqui, que é design. Só que cada uma de nós tem uma percepção diferente de design, né? O design está em tudo, mas cada um traz algo particular. E eu queria começar pela Maria. Maria, qual é a tua definição sobre design? Como tu mesmo falaste, o design está em tudo, né? Assim, é tudo que é pensado, qualquer produto ou arte que foi pensado com um propósito, seja para ser belo ou para ser funcional, mas está em tudo, né? Na casa, nos projetos de interiores, no projeto arquitetônico, em tudo tem design, seja desde um projeto comercial, na sinalização do ambiente, tudo envolve no nosso trabalho design, né. Uhum. E Flávia, Então, eu acho que para mim é muito isso, né, design é tudo mesmo. uhum, É forma, é função, é beleza, e eu acho que o que as pessoas às vezes não se dão conta é que ligam muito o design apenas à beleza, apenas a determinados produtos, né. Por exemplo, a gente com, lojas de móveis, decoração, eles acham que design está relacionado a só isso, e não, né. Design está em tudo realmente, é, assim, né, uma escova de dente, um parafuso, né, tudo que tem forma e função, ele precisa de um design para uhum. existir, né. Então eu acho que é um trabalho, assim, tão bonito, tão complexo ao mesmo tempo, né, e para mim, assim, é um significado, é uma palavra que traz um significado muito amplo e que está muito, apesar de ser um assunto que está sendo discutido há pouco tempo, eu considero pouco tempo no mercado, eh, ele está impregnado na vida de todo mundo, todos os dias, né, e as Sim, pessoas não se dão é conta. isso, sem as pessoas perceberem, né. É, É um produto intencional, assim, é tudo é uma intenção, é uma iluminação de ambiente que foi proposital, assim, pensada nisso para oferecer certa vivência, assim, pra pessoa. Eu acho que engloba tudo mesmo, o design. Uhum. Até complementando a fala da Flávia, né, ele é muito plural, ele tá uhum, em tudo, uhum. né, e não só no mobiliário, mas no Sim. nosso sapato, no carro, na Aham, câmera que tá aqui aham. agora, na nossa vestimenta, no nosso corpo. Em É um tudo. assunto muito amplo Uhum. mesmo, né. Sim. E as pessoas, é engraçado que as pessoas, vivem isso, né, e às vezes, assim, vou usar um exemplo de móvel, porque é o nosso caso, né, senta, às vezes, numa cadeira, se sente mais confortável ou menos confortável, porque pegou aqui, pegou ali, ou não, nessa eu super me confortei. Por quê, né, porque produtos são desenhados e pensados para determinadas coisas, características, e que realmente não vai agradar a todo mundo. É por isso que a gente tem um design tão plural e tão diverso, Uhum. porque a gente sabe que a pessoa, ela tem que identificar o que vai ser agradável para ela ao olhar, o que vai agradá-la ao usar, né, e pra se sentir bem também, né, com um determinado produto. Então, é bacana isso, né, e é realmente muito profundo, né, se a Sim. gente for analisar, assim. E se aprofundando ainda mais nesse assunto, Samantha, para ti, assim, o design precisa, ter função ou ele pode ser só belo? É uma polêmica, né, no É. mercado. Qual a tua opinião Na sobre ver isso? na verdade tem as 2 formas, né, mas no nosso trabalho, pelo menos, a gente acha que precisa ter a função, assim, né, na verdade depende, né, porque, tu vê uma obra de arte, né, ela tá ali para ser contemplada, tal, mas uma poltrona já tem a função de sentar, enfim, mas tudo, traz uma sensação, né, tudo vai trazer uma sensação, a poltrona vai te trazer um conforto, uma obra de arte, às vezes, uma emoção. Então, na verdade é contraditório, né. Eu eu considero que o design, para ele ser completo, eu acho que ele
tem que ter todos esses âmbitos, É, assim, porque o ser humano ele tem essa expectativa, né. Claro, uma obra Exato. de arte a gente sabe, né, que, pra começar, quem valoriza uma obra de arte, quem quer comprar uma obra de arte, ele já tem um olhar muito Sim, apurado sobre o design, sobre aquela arte que ele está querendo. Então talvez ele vá muito mais pela sensação e isso. pelo belo, né, do que propriamente por uma função, né. Mas a gente sabe que normalmente, né, no nosso dia a dia, as pessoas realmente querem olhar, se identificar, pensar no uso, pensar se aquilo, vai fazer sentido dentro, do Do projeto projeto. dela, dentro da Uhum. vida dela, né, Isso. no dia a dia, Se vai ser se funcional, vai ser assim. funcional para Uhum. então, né, investir num design, vamos Exato, dizer é. assim. É, Então acho que, no nosso caso e no dia a dia, é isso, assim, é, o bom design, ele realmente tem que procurar, sim. todo esse universo, né, Sim. belo, forma, Aham. função. e as sensações, né, tu pontuou aí no meio Isso. da fala as Foi. sensações, porque Sensações. Isso que muda, né. a gente vê nas DWs, nas instalações por aí, dentro e fora do país, os 5 sentidos sendo aguçados cada vez mais Aham. aguçados, Isso. né, o design acaba sendo o protagonista, mas envolve um ecossistema por trás, E né. é Aham. por isso que acho que também é diferente para cada É. pessoa sente diferente, porque cada pessoa tem uma bagagem diferente, necessidades diferentes, Uhum. né, então cada pessoa vai sentir aquilo de uma forma, né, por isso que é tão interessante, porque tem toda essa variação, né, de É uma psicologia por trás do produto mesmo, assim, né. Exato. Isso que eu digo, assim, não vai agradar a todos, né, mas determinada pessoa vai olhar para um, para outro e vai entender se aquilo faz sentido ou não na vida dela, né, em termos de comportamento mesmo. Então, é Isso. amplo. E tendo dito isso, então, sobre design de uma forma mais ampla, mais introdutória, a gente vive um momento no nosso design brasileiro muito feliz. A gente deixou de cocriar, de copiar o design Uhum. italiano e passamos a ocupar esse espaço com protagonismo, Isso. trazendo aí nosso borogodó brasileiro tão diverso. O design brasileiro, a gente não, ele não define ele numa frase só. Ele é muito diverso. Tem cor, tem minimalismo, tem só forma, tem função e forma juntos, enfim. E ele está fazendo muito sucesso dentro, mas fora do país também. Samanta, como que tu observa, assim, esse movimento do mercado brasileiro? Qual a importância desse momento em si? Aham. Eu acho que está em crescimento, né, Uhum. constante crescimento o design brasileiro, e eu acho que cada vez mais estão imprimindo a nossa cultura no design, assim, os nossos materiais naturais que a gente tem em abundância aqui no Brasil, né. Então eu acho que a população em si se identifica mais, né, com essas peças que estão sendo desenvolvidas, dando mais destaque para a nossa cultura. Então eu acho que o é uma crescimento vem sensação de disso, né. pertencimento, né, Isso, assim, é. as pessoas estão se identificando mais, e daí acho que isso ajuda o crescimento, né, da Uhum. busca por design, de querer entender mais, de Isso. conhecer mais, porque elas estão se identificando mais, né. E o que torna mais acessível, né, também para as pessoas, né, não é procurar um design italiano, como tu colocaste, assim, e sim um design brasileiro. Eu acho que está bem mais acessível para todos, assim. Flávia, a gente tem visto, né, nas DWs de Milão e também em outros eventos internacionais, o design brasileiro, inclusive os designs que a gente tem aqui na LCL, sendo premiados, Uhum. né, com baita prêmios, aliás. Como que é, assim, sobre o teu olhar sobre essa curadoria, a importância disso? Eu acho que o ser reconhecido mundialmente, que é o design brasileiro hoje, né, o que cada vez mais está tendo repercussão internacional, os nossos produtos, é muito disso, né, é muito da nossa cultura diversa, e é muito do comportamento do brasileiro, né. Eu trago sempre, junto com isso, a questão da culinária, né. Como é que é a culinária brasileira? Ela é um misto, ela é um mix de sabor, a gente consegue explorar a nossa cultura de uma forma que a gente faz algo muito diferente do resto do mundo, né, porque eu tenho a impressão, quando a gente olha, por exemplo, o design nos Estados Unidos, ele é completamente diferente, assim, do resto do mundo, e eu tenho a impressão que até mais mecanizado, mais frio, Uhum. né. Sim. Design italiano, óbvio, né, é precursor, vem aí, há muito tempo no mercado, muito avançado na questão de materiais e desenvolvimento e tecnologia, né, é algo, assim, bem diferente, mas o Brasil, ele vem se destacando, eu acho que é muito por isso, sabe, Uhum. por essa capacidade de mistura,
pela questão dos materiais, pela ousadia que o brasileiro Isso. tem, né? Porque somos conhecidos por isso lá fora. E saber que quando a gente vai, né, numa DW, quando a gente vai para Milão, ver os nossos produtos lá sendo reconhecidos da forma como estão sendo reconhecidos, gera um senso de pertencimento muito grande, né? Porque a gente Sim. se identifica Aham. muito, né? E isso, eu fico feliz porque isso começa já a se refletir no nosso consumo, no nosso consumidor também, no nosso cliente final, né? Porque a gente trazer design para casa do nosso cliente não é só querer vender design por design, é porque vai ter uma forma melhor, é porque vai atender melhor a necessidade da pessoa, é porque o produto vai ter mais qualidade, ele vai ser mais ergonômico, ele vai durar mais. Então, assim, é uma série de questões e ver que isso começa a se refletir no cliente é ainda mais prazeroso. Sim. Então, eu sou muito feliz, assim, com esse desenvolvimento do design brasileiro, né? Porque se a gente pegar aí, Elaine, há, sei lá, 10 anos atrás, não se falava de design. Quem eram os designers brasileiros há 10 anos atrás? Não que não tivessem, Uhum. né? Eles têm há muito tempo, mas isso não era difundido, né? Internacionalmente como é Sim. hoje, né? E nem nacionalmente. Então, isso oportunizou também o surgimento de diversas indústrias, diversos fornecedores que hoje já podem, com uma, vamos lá, com uma estrutura boa em termos de maquinário, de pessoas, já iniciar com um trabalho de um designer por trás de suas peças. Então, isso trouxe uma riqueza para o Brasil em termos de portfólio de produto muito grande. Né? E eu acho que isso começou a ser percebido lá fora de uns anos para cá e eu acho que só vai crescer. E muito Essa diverso. Desculpa. Desculpa, não, essa coisa da cara brasileira, assim, acho que tem muito a ver como é que o brasileiro é visto, no sentido de que, é um povo caloroso, É. afetuoso, animado, e eu acho que o design brasileiro traz um pouco também dessa cara lá fora, né? Acho que deixa transparecer um pouco da Isso. nossa, de como que é o nosso povo, de como que é a nossa cultura. Eu acho que isso faz parte do porquê que a gente faz sucesso lá. É. Uhum. Imprime, né, essa personalidade do povo brasileiro. A nossa forma de viver mesmo, né? É a É. forma de viver, é isso Uhum. mesmo. Mas a gente já foi em algumas palestras, assim, de designers, assim, de produto, e eles falam sempre, né, que eles querem transmitir emoção através das peças, então é muito do Brasil, assim, né, muito brasileiro, chegar perto, assim, da emoção do outro, né, querer que o outro sinta isso, eu acho bem legal. Genuinamente intencional, assim, Isso, né? é. E todo esse desenvolvimento e esse sucesso, ele acaba reverberando também para um design também mais acessível. As pessoas, né, trazer esse movimento, vocês arquitetos, Uhum. designers, de educar as pessoas do porquê investir numa peça de Sim. design e tornar, assim, o design mais acessível. A gente tem a campanha aqui na LCL Design, Uhum. né, Ambiente Criativo e Design Acessível, no qual vocês participaram também. Quanto é importante isso, né, Samantha? Aham. Como eu tinha falado antes, assim, eu acho que as pessoas estão valorizando cada vez mais, porque estão se identificando com as peças, então, à medida que ela se identifica, né, ela tem aquela vontade de estar colocando essa peça dentro da sua casa, sabe, quer ter aquele conforto, quer olhar para aquela peça e, sentir que faz parte do ambiente dela, enfim, da personalidade dela, eu acho que é por aí, assim, por isso que E tá. tem hoje em dia o cliente tem muitas pessoas que já chegam cheio de informação, né, no Uhum. escritório, Isso. com conhecimento de design ou com pesquisas feitas, e tem aquele cliente que chega que não sabe nada. E tanto num quanto o outro cliente, a gente chega aqui na LCL, aquele que já tem uma super informação de design, ele vai se encantar, já vai chegar aqui, encontrar as peças que ele já pesquisou. E aquele cliente que não tem referência nenhuma e conhecimento nenhum, é um cliente que a gente chega aqui, que a gente tem a oportunidade também de estar mostrando para ele, e ele consegue perceber, assim, o que que é um bom design, o que que é confortável, o que que ele se sente bem também. Então a gente tem uma loja enorme com essas possibilidades de estar até, digamos, não sei se a palavra é essa, mas educando o cliente, Uhum. ensinando Eu, ele, eu né, o acho que 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 é legal de design ou não. Eu acho que como ele, como eu falei, como ele é um assunto relativamente novo, né, sendo debatido, sei lá, no nosso país né, e eu uso uma palavra, ele está democratizando, na verdade, né, e a democratização de qualquer coisa, ela também
gera mais demanda, ela gera mais interesse. Por isso que eu gosto de propor esse tipo de conversa e discorrer sobre o assunto. É importante que as pessoas entendam a essência disso, né? E com certeza, como a Elaine falou, essa democratização, essa geração de novas demandas oportuniza que os novos fornecedores, e aí sim, tragam esse design mais acessível, mais democrático, porque a gente quer que não só as grifes trabalhem com design, Claro. mas a gente quer que, de repente, os fornecedores que seriam mais intermediários também ofereçam design, né? Porque, por que não? Né? O design ele também pode ser acessível E hoje para tem todos. isso, né? Tem Há um demais. tempo Aham. atrás era muito difícil Era tu muito achar Exatamente. restrito, alguma né? coisa que a gente Inacessível. considerasse É, bacana e era tal, com restrito, design é. agora a gente tem muita opção, É, né, acessível. é isso mesmo. Maria até tocou num ponto que eu achei muito bacana, né, sobre trazer o cliente aqui na LCL e mostrar para ele o que o mercado oferece e pode Sim. possibilitar para a casa dele. Qual a importância para vocês como arquitetas ter uma loja como a LCL aqui na região sul do estado, que faz essa curadoria de jovens talentos do design, antigos e jovens, a Flávia faz isso de uma maneira muito legal, há muitos anos, se renova a cada ano, né, trazendo novas coleções, novos olhares. Qual a importância de ter essa estrutura aqui na região sul do estado para poder mostrar para o cliente final o que é design, de fato? Sim. Então, o sul aqui do estado é muito rico em quantidade de lançamentos de imóveis, o mercado imobiliário super desenvolvido e tem muito, assim, até uma troca, né, o que as pessoas estão trocando de um apartamento menor para um maior, de um apartamento para uma casa. Então tem um mercado aquecido, tem esse mercado aquecido e é importantíssimo ter daí uma loja que atenda todo esse mercado, né. E a LCL é a loja que atende esse mercado, né, porque é a loja que a gente sabe que os clientes gostam de vir, a gente gosta de trazer o cliente, porque ele vai conseguir visualizar, como a gente está falando, tudo que é tipo de produto em várias faixas de valores, né. Uhum. Então Vai conseguir mobiliar a casa inteira, isso, desde sem dos móveis mesmo até a parte de elétricos, enfim, ali isso. de, E não tem a bazar, necessidade, né. como há um tempo atrás, de para o mesmo cliente mais exigente, ele não vai precisar ir buscar fora Uhum. nada, porque tudo tem aqui, né. Isso. Ô Flávia, trazendo esse outro olhar, aproveitando que tu Hum, estás aqui na conversa, como que tu faz essa curadoria? Porque a gente vê a Flávia no Instagram, ela tá numa feira, depois ela tá em outra, a gente nunca sabe onde é que essa sim. mulher está. Então tá sempre buscando algo novo. Como que tu treina esse olhar e renova esse olhar a cada coleção? O Elaine, eu acho que eu fui desenvolvendo esse olhar ao longo dos anos, né. Como eu falei, eu a nossa história, a nossa essência de empresa, que está completando aí no próximo ano 40 anos, né, a nossa ligação com esse mundo do design, do mobiliário, de design, ele já vem há pelo menos uns 25 anos, né. E à medida que a gente vai participando, das exposições, que a gente faz as visitas nos lançamentos dos fornecedores, dos parceiros, quando a gente vai a uma feira, seja no exterior, seja dentro do país, quando a gente visita as fábricas, entende o processo de desenvolvimento de produto, acho que tudo isso vai treinando o olhar, né. Eu me sinto uma pessoa em constante evolução e construção dessa minha forma de fazer a curadoria, sabe. Eu não sou estática, né, eu sou movimento. Então, às vezes eu falo, se eu tô mu eu não fico muito tempo parada, tipo, só dentro da empresa, tipo, porque senão a gente acaba só absorvendo os problemas e resolvendo, eu sou muito resolutiva, e acaba que às vezes eu falei: "Não, espera aí, eu tenho que sair, eu tenho que respirar, eu tenho que buscar coisa nova ou viajar ou" porque isso me alimenta também, né, porque eu tenho ideia o tempo todo, a gente tá aqui conversando, às vezes fala alguma coisa que olha,
Ó, já me deu um norte para tal assunto, para, né, tal coisa. Ouvir um cliente dentro da loja, ainda estava comentando que hoje eu estava aqui pela loja durante o dia e tive a oportunidade de conversar com alguns clientes, com outros arquitetos também, outros profissionais. Falei, como é bom a gente ouvir feedback, a gente entender o que a ponta pensa, né? Então, eu gosto muito desse canal aberto de comunicação com todo mundo. Da mesma forma, quando eu estou fazendo a curadoria de produtos, eu discuto o tempo inteiro com as minhas equipes de loja, com as meninas. Às vezes eu tô em feira, tô no lançamento, meninas, o que que vocês acham disso? Ó, tal faixa de preço, tal design, eu acho que a gente não tem nada nisso, tá faltando determinado material. Então, é uma troca constante com todo mundo o tempo inteiro, Eu ia né? dizer justamente isso, que a gente percebe isso no teu cuidado, que a tua curadoria com certeza é impecável, mas a gente percebe que tem muito isso, né? As meninas todas que trabalham aqui na loja, elas estão sempre querendo ver o que que a gente precisa, o que os clientes gostam, e acho que elas te abastecem dessa informação para O estar sempre o tempo ajustando a inteiro. tua curadoria com o que o cliente O cliente e o daqui da nossa arquiteto, né, elas região estão está aqui, né? procurando. O tempo inteiro isso, Elas estão sabe? aqui vivendo isso, né, o mundo da loja aqui, É. né, e conseguem estar abastecendo Porque eu entendo realmente, que se assim. não for dessa forma, não tem um fundamento, Uhum. sabe. Eu posso ter um bom olhar para comprar, para perceber, para entender, mas isso tudo tem que esse caminho todo tem que estar conectado. Se ele não tiver conectado, em algum ponto ele vai falhar, ele não vai funcionar, sabe. O produto talvez vai chegar aqui, ele não vai girar, ele não vai agradar, então, por isso que eu tento, né, obviamente somos todos humanos, mas eu tento realmente, extrair um pouco de cada um, assim, para poder chegar no Entendi. O finalmente. que o cliente quer em todas as nuances, né, Flávia? Porque tem a Uhum. questão do belo, do design, da tendência, do investimento, Isso, então é um Exato. 360 que tu É tens um que é. pensar, né. É um 360. Às vezes eu falo que eu tenho até dificuldade de tipo assim, às vezes as pessoas me perguntam: "Mas qual é o teu gosto? O que tu gosta?" Eu falei: "Gente, eu nem sei do que eu gosto, não consigo Aham. nem me definir", porque eu vejo tanta coisa, eu absorvo tanta coisa o tempo inteiro que é muito difícil. Mas estamos aí, Esses construindo e dias evoluindo. esses dias conversando com uma das meninas aqui, até a parte do tecido, né, na escolha do tecido, uma que eu nem tinha passado pela minha cabeça, assim, elas assim: "Ai, a gente tem que escolher o tecido para vir para a loja e pensar se vai ter uma boa aceitação, assim, não é, né, não é por acaso que tá esse tecido dessa poltrona aqui, é porque elas pensaram, assim, num todo, né, nos clientes, enfim, no que é procurado, enfim. É bem interessante mesmo, É é isso, difícil. é difícil, E mas a eu gosto. Dá de É, ver, a gente consegue perceber. é, Hoje em dia, até a questão de que todo mundo tem pet em casa influencia na assistindo, escolha, né? Tudo isso. Porque o tecido tem que ser resistente, porque tem um gato, tem cachorro, é, tapete isso, ou tem tem que que ser pensar em muita lavável. coisa. É. Então, hoje tudo É influencia, que a né? gente, por exemplo, já traz o cliente, né, que a gente já sabe o que que ele tem em casa, enfim, o que que, né, daí a gente consegue escolher o tecido a partir disso. Ela não, é uma gama gigante, né. É. E vocês acham que com esse excesso de informações, esse acesso, aliás, para todos, né, de informação para o cliente final, deixou ele um pouco mais já consciente do que ele quer? Ele já chega um pouco mais: "Não, eu preciso que seja belo, né, bonito, que Uhum, agrade quem chega, né, quem chegue na minha casa como convidado, mas tem que uhum. fazer sentido para mim também". A gente percebe um pouco desse movimento Acho que pairando, assim, no sim, Sim. mercado. Isso sim, faz tem que sentido? ter a cara dele, a Uhum. personalidade. E acho que é importante ter não é a cara nossa, do nosso escritório, nossa. Claro A que a gente gente a norteia, gente né, a norteia, gente né, e norteia. tenta juntar todas as ideias que o cliente chegou ali e deixar Uhum. aquilo tudo harmônico e funcional, né. Isso. Mas ele chega com bastante informação e essa personalidade, essa informação do cliente é o mais importante, às vezes, para a gente no projeto, Uhum. porque quando ele é o que vai ser, não é que vai deixar atemporal, mas é o É, que ele vai querer ficar naquele ambiente por mais tempo, é que ele vai, duradouro. Uhum. vai A ser verdade duradouro, dele, né. né, reverberada em outras. Isso, é. O cliente vem muito, agora, né, ele quer imprimir a personalidade dele, tá trazendo as vivências, às vezes tem um objeto ou até mesmo um móvel que faz parte da história, quer introduzir ele no seu ambiente, não é mais
antes eles vinham com fotos de ambientes, assim, já prontos, e Pessoais, né? e queriam: "Ah, eu achei bonito esse ambiente, eu quero um ambiente assim e tal", mas não traduzia o que era a essência do cliente, assim, da pessoa, né, da família, enfim. Hoje não, hoje a gente já consegue extrair mais o que é a personalidade mesmo e inserir dentro dos nossos projetos, sabe. Então eu acho que tá cada vez mais autêntico, assim, Uma construção, né, de isso, fato, junto com é. vocês. Aham. É uma construção. E às vezes é difícil extrair isso do cliente, assim, a personalidade. A gente conversa muito, né, e tenta, assim, extrair o máximo de informações dele, mas às vezes não é difícil, assim, Muito difícil, porque com o tempo vai conseguindo, assim. às vezes, de fato, ele vem com várias vontades, Isso. mas ele não sabe o que ele quer construído de fato, né, não É. sabe como que vai ficar esse quebra-cabeça no final das É isso, contas. a maioria vem com essas vontades, mas não tem ideia de como isso vai ficar no conjunto, assim, não tem essa ideia. Então é aí que a gente entra para dar um norte mesmo para ele, colocar isso em projeto, inserir a personalidade dele, né. E agora a gente chega no momento do nosso podcast que a gente vai falar de histórias. Eu, como jornalista, gosto muito de ouvir as histórias de vocês. E eu gostaria de saber se tem alguma em especial, junto com a Ericelli, Maria, que vocês guardam, assim, algo junto Ai, com a equipe, junto com o cliente, algo especial. Na verdade, eu acho que todas ai, as agora. histórias, todos os atendimentos aqui, eles são tão bacanas que eu acho que isso que é o melhor pra gente, é do começo ao fim, assim, a gente tem uma entrega da equipe, né, seja na loja, aqui no atendimento personalizado, Acho que seja na a entrega. curadoria da Flávia de escolher o É, pessoal que trabalha eu com acho ela que é muito também é boa, muito boa. eu acho que é muito boa. Não é só a curadoria das peças, é a Seja na curadoria da entrega equipe. na casa do cliente, eles têm uma harmonia, assim, então a gente é sempre muito feliz, assim, com os resultados dos nossos projetos, quando entra a LCL junto, assim, porque sai um resultado perfeito, assim, né, e enfim, Elas se desdobram para atender, assim, às aham, vezes para buscar uma peça que a gente não está encontrando, né, é, e para atender algum cliente, estão sempre uhum, procurando ajudar, né. E isso. eu fico feliz em ouvir isso, porque é engraçado, isso na verdade, vem da nossa essência muito antes da LCL Design, assim. A minha mãe que iniciou, esse ramo, vamos dizer, dentro do nosso negócio, né, essa vertente, há tantos anos atrás, talvez não com esse nome de design, mas ela sempre quis trazer para os clientes dela o que de melhor existia, o que era possível, assim. Tu perguntou sobre história, né, Elaine, me lembrei de uma história agora, tipo, sei lá, talvez há 25 anos atrás, 24 anos atrás, lá em Orleans, ela comprava, por exemplo, guarda-roupas, roupeiros de uma marca que tinha um relógio digital na porta do guarda-roupa. Gente, aquilo era não se via. Imagina Orleans, né, uma cidade pequenininha do Uhum. sul de Santa Catarina, 20.000 habitantes, né, e a mãe sempre teve essa questão, assim, disruptiva mesmo, assim, ela sempre foi muito ousada, né. Me lembro também, assim, vou citar um outro exemplo, né, a gente vende, na LCL Home, Le Creuset, né, que é uma marca super significativa pra gente, a gente tá entre os maiores clientes do Brasil da Le Creuset hoje, até porque a gente tem um site também, e e aí eu lembro quando ela comprou a primeira panela Le Creuset, eu lembro o meu pai é contador, né, administrador da empresa, é o presidente da empresa hoje, aí ele dizia assim: "Meu Deus, mas tu tá ficando louca comprar essa panela, isso não vai vender e não sei o quê". Aí eu olho pra trás e digo: "É, realmente ela tinha muita ousadia", porque hoje somos um dos maiores clientes do Brasil deles, mas foi através daquela ideia dela lá atrás, no início, de ousar, de colocar, Uhum. e a persistência, né, porque leva muitos anos. É aí quando você falou, né, Marilise, que tipo: "Ah, será que a palavra certa é educar o cli". Falei: "É a palavra certa, é isso mesmo", porque quando a gente apresenta novas ideias, novos produtos, quando a gente ousa com essas coisas, realmente a gente
tá educando as pessoas para aquilo, tá mostrando o que tem de melhor no mercado e que a gente está trazendo para oferecer aqui ao alcance dos nossos clientes, né. Então isso é da nossa essência, isso veio de sempre. Então quando você fala também, Da Samantha, que a equipe. nossa equipe atende super bem, que tem isso, eu acho que é esse compartilhamento, essa cultura da nossa empresa, né, e fico feliz de saber que isso Sim. impregna neles, Aham. que isso reflete em vocês, que são os nossos especificadores, parceiros e que também vai refletir no nosso cliente final, Aham. né. É muito bacana perceber que essa cadeia funciona. A gente já teve uma entrega, assim, de vocês, eles foram fazer a entrega, né, na casa do cliente, e a gente vai colocando, né, os objetos no lugar, vai testando tapete, enfim, e tal. E aí o entregador, não vou falar o nome, assim, mas ele deu a opinião dele. Aham. E eu estava ali na dúvida se eu fazia isso, não sei o quê, e ele deu a opinião dele, deu assim: "Ah, eu acho que é isso mesmo, eu acho que vai Uhum. ficar melhor, tal, né, o que ele falou", mas e eu até elogiei ele para as Aham. meninas depois, porque eu achei muito interessante, assim, ele tinha uma visão, assim, do espaço, tinha uma noção de estética muito boa e ele quis contribuir, ele sabia que eu estava na dúvida ali e ele quis contribuir e eu É, acatei o que que ele bacana. é, Eu chamei isso realmente, assim, de uma cultura bem impregnada, de uma cultura que a gente realmente há muito tempo vem trabalhando, assim, constantemente, e se reflete porque a gente tem uma gestão colaborativa, né, que nem eu falei, eu colho a opinião deles o tempo inteiro. uhum. Então eles também se sentem importantes, valorizados, participando desse processo todo, o que reflete de forma positiva Sim, lá no atendimento no final, isso, né, é. e é muito bacana. É um reflexo do legado mesmo, né, Flávia, porque eu aqui, jornalista, observando já há alguns anos, caminhando junto com a LCL, tive o prazer há alguns anos atrás de conhecer a dona Rosângela e, assim, uma pessoa, realmente ousada, carinhosa, atenta aos detalhes do evento. Nos eventos aqui, às vezes ela aparece Uhum. e ela tá muito atenta e, às vezes ela fala, ela cita um detalhe que talvez ninguém tá percebendo aquilo. Então e a gente vê isso reverberando, essa cultura reverberando até hoje na Uhum. ponta, lá no Sim, entregador, aham. muito bonito, né. É Ela muito gosta, bacana. a gente percebe que ela gosta de conversar e é aquela conversa que tu percebe que ela se interessa pelas pessoas que ela tá Sim. conversando. Então é isso, ela ali ela tá também tendo Sempre tem um informações, sempre propósito, tem um né. propósito, isso aí. Eu acho que o nosso propósito ele realmente ele é muito forte, assim, a gente fala que a nossa missão realmente é fazer da casa dos nossos clientes o seu melhor lugar no mundo. E é disso, e nasceu Isso. lá 40 anos atrás, porque a gente sempre quis isso. Não importa se a gente vendia design ou não na época, mas isso sempre foi a nossa cultura, de oferecer o que tem de melhor. Acho que por isso que essa busca constante, sabe, essa coisa de não parar, de querer sempre trazer o que é melhor, o que tem de melhor. Esse movimento, né, que a gente Sim. faz, vem disso. Agora, falando de carreira em específico, assim, e aí eu vou perguntar para as arquitetas, mas vou perguntar para a Flávia também. A gente tem perguntado para os arquitetos todos Uhum. que estão participando do Casa Talk, qual foi para vocês o maior aprendizado da carreira de vocês até aqui, Samantha? Eu acho que é bem do que a gente está conversando até agora, né, que a arquitetura, assim, não é só estética, né, é personalidade, é imprimir a personalidade do cliente, tentar extrair dele o máximo, assim, de informações para que a gente consiga inserir isso no projeto. Eu acho que isso é o mais difícil, assim, né, claro que depois, né, trabalhar a estética, enfim, mas eu acho que isso é o mais difícil pra gente conseguir um trabalho com resultado bacana, assim, sabe. É um ouvir o cliente, mas ouvir Com com sensibilidade, sabe, sensibilidade, tentando ir mais a fundo, né, quase que um trabalho psicológico psicológico. junto, né, para conseguir fazer um projeto com personalidade, porque esse projeto é um projeto que a casa que ele vai ficar ali, às vezes, 20 anos morando naquela casa, né, e saber que ele está se sentindo bem, às vezes receber uma mensagem ali de um cliente dizendo que: "Ai, eu ainda adoro a minha casa", eu ainda gosto, faz 5 anos que eu ainda adoro o meu consultório, eu não enjoo, tipo, eu me sinto bem". Então, ouvir, assim, um cliente
que já passou vários anos, assim, dizer que ainda gosta muito de um projeto que a gente fez, assim, É, deixa muito feliz, né, porque é é, sinal de que a gente conseguiu escutar bem e isso, é interpretar e, gratificante, é. né, e conseguir chegar num resultado que E isso deixasse a família feliz a e gente a escuta gente escuta. bastante, assim, dos clientes, né, que a gente consegue fazer o que eles queriam, assim, né, que eles não conseguiam, traduzir, assim, pra gente, vamos dizer assim, mas a gente conseguiu captar e eu acho que a gente consegue bastante no escritório fazer isso. Na faculdade a gente sai achando que a gente vai É. fazer uma coisa que é o que a gente gosta, né, e Aham. daí a gente começa a ver que não é fazer o que a gente gosta A só, gente né, tem que entender. é fazer uma coisa que deixe quem vai morar naquele ambiente ou frequentar, que seja um espaço comercial, que se sinta feliz e se sinta bem, né. Isso. Isso que é importante. Flávia, para ti, qual foi o maior aprendizado até aqui? São tantas histórias, tantos caminhos, tantos momentos. É até difícil, né, de traduzir, assim, mas eu acho que realmente, assim, essa construção do meu olhar, ao longo dos anos, assim, e essa percepção mesmo que vocês acabaram de falar, Uhum. de entender o que o cliente precisa, qual a necessidade de mercado em termos de produto, de preço, de qualidade, de estética, sabe, essa união, toda. Né, e como as meninas que são arquitetas, a minha formação é arquitetura também, né, arquitetura e urbanismo. Então eu comecei lá atrás, a gente tem, né, esse sonho de Uhum. tipo, né, de alguma forma impregnar os nossos projetos, sejam eles quais forem, a nossa identidade, o Isso. que a gente gosta, mas eu acho que ao longo dos anos, o que eu aprendi é que é uma construção de um todo, assim, sabe, é o que é bom para mim, é o que é bom para a empresa, para o profissional que é meu parceiro, para o cliente final, para os meus colaboradores, sabe, a junção de tudo isso. Eu sempre trabalhei para construir esse olhar 360 mesmo né, e tentar, continuar com a nossa essência de oferecer o que tem, de melhor, de mais diferente, mais qualidade, mas dentro dessas diversas realidades, assim. Então, acho que a arquitetura me possibilitou esse olhar mais do criativo, da questão da curadoria em si, do entendimento de arte, de espaço, né, de forma, de função, de beleza, mas as minhas especializações aí em gestão empresarial, gestão executiva, já me oportunizaram um olhar totalmente diferente, né? Voltado para a gestão, para o negócio, para o colaborador que está todo dia comigo, que está ali batalhando pelo mesmo propósito. Então, assim, é uma loucura, mas é uma loucura boa, né? E eu Mas tenho muito orgulho. Isso sempre foi um desafio muito grande para mim, caminhar nesses 2 universos tão diferentes. e a arquitetura em si é muito dinâmica, né? É Demais. muito dinâmica. A gente uma hora está fazendo algo, outra daqui a pouco até os clientes, né, por ser personalidades diferentes, assim, cada projeto é de um jeito, é muito dinâmico, a gente está sempre buscando informações diferentes, assim, É, é. é E o muito legal. mercado nos instiga a isso, a se transformar, a se renovar, a se despir do que já conhecemos para Uhum. conseguir Sim, concentrar conhecimento novo, mas ainda assim fiel à nossa identidade, à nossa exato. essência, como a Ericelli faz Aham. isso muito bem, né. É. Às vezes é difícil, né, com tanta informação fácil, né, a gente até, eu digo, fica até confiado de uma certa forma, porque dá a impressão que a gente entende de tudo, que a gente sabe tudo, e na verdade, eu sempre falo uma frase que eu digo: "Gente, só, dado não quer dizer nada. A gente tem que transformar isso em de verdade, informação, em conteúdo, né, a gente tem que parar, tem que olhar, analisar, tem que estudar, para ver o que faz sentido, né, porque senão é um monte de dado e raso, né, porque, a gente tá tão acostumado às vezes é só: "Ah, qualquer coisa vai ali, entra ali, pesquisa e tal e volta", Sim. e nem se aprofunda nas coisas, né. Então, eu acho que é muito importante a gente ter o olhar e aí também é como se fosse uma curadoria, né, de entender o que que a gente precisa saber sobre determinado assunto, estudar aquilo com profundidade, com propósito, linkar com a nossa essência, com a nossa verdade, né, para então emitir uma opinião, para realmente, fazer sentido, né, Uhum. na nossa vida. Isso. É perfeito.
Meninas, um prazer ouvir vocês e aprender com vocês também. Eu acho que esse bate-papo é muito enriquecedor. Agradecer a LCL por estar proporcionando isso para a gente hoje, agradecer a presença de vocês, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Maria Elise, Samanta, para quem está ouvindo e assistindo a gente, quer acompanhar o trabalho delas, é o @ms.arquitetas. É isso? ms.arquitetas, estamos no Instagram, né? Lá tem os nossos contatos também. E E para nós que agradecemos, né? Obrigada, Muito né, obrigada. Elaine? Obrigada, Flávia, É. pela oportunidade. E para quem Bem quiser gostoso. conferir a curadoria da LCL, lcl.design. Esse foi nosso segundo episódio de uma temporada de 5 episódios. Tem mais 3 por vir. Para você que chegou aqui no segundo episódio, quer acompanhar o que já aconteceu, volta aqui no canal, se inscreve para ver o primeiro episódio e para receber as notificações para ver os demais. Estamos recebendo 15 arquitetos aqui da região sul do estado para ouvir, então, nessas edições. Muito obrigada e até o próximo episódio.